Olá, galera! Vocês estão bem? Bom, eu desejo que sim. E acreditem, desejos se realizam. A gente só precisa acreditar, né? Precisamos praticar diariamente a nossa capacidade de acreditar no impossível. Acreditar em dias melhores, dias de glória. Acreditar na vitória. Mas, se mesmo assim tudo der errado, então siga o conselho de Paulo Bessa, que diz assim, ó: quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora de recomeço. Recomece a acreditar. Então, hora de continuar. Nosso encontro de hoje é sobre o estágio supervisionado. Então, nós tivemos aí vários momentos, né? Várias resoluções devido a esse momento que nós estamos vivendo. E aí, começamos a retomada agora com novas ideias. Então, primeira dica para vocês, já comecei o estágio, já estou fazendo o estágio, antes disso tudo acontecer, eu já tinha enviado o meu termo de compromisso, já tinha ido até a escola, já tinha iniciado as atividades de estágio. Maravilha, continua. Se você já tem o termo deferido, você já tem o material todo assinado, continua, segue o manual direitinho. Atenção na ficha, né? No preenchimento da ficha. Eu sempre costumo dizer para os alunos que por mais que o estágio, o documento em si, o relatório, pareça complexo, complexo realmente é a ficha, porque precisa de uma atenção imensa na hora de preencher. Lembrem da ordem cronológica. Antes de você iniciar a atividade do estágio, o que você fez primeiro? A primeira coisa que você fez foi entender o que era o estágio, né? Então é por aí que você começa, na hora de preencher a sua ficha. Você começa colocando as suas atividades para entender esse estágio, a sua pesquisa no AVA, a sua leitura, todo esse processo que você fez para entender o que é estágio. A primeira parte do estágio, na prática, vem o conhecimento do contexto, aquele momento em que você foi lá com a fichinha na escola, pegou todos os dados para enviar o seu termo de compromisso. Então, começa a partir daí. Seguindo esse fluxo, vem as observações participativas e você fecha esse ciclo com a elaboração do seu plano de aula ou plano de ação, depende de qual for o contexto do seu estágio, e a elaboração do relatório em si. Então, prestem bastante atenção nessa ordem cronológica, lembrem das questões de horário, da questão que não pode ser 6 horas, mais do que 6 horas dentro do contexto observado. Isso não significa que você não vai dedicar mais do que 6 horas para realizar esse estágio. Você pode sim, você pode passar 6 horas na escola e chegou da escola, você foi preencher as informações. Então, naquele dia você fez 6 horas de observação participativa e mais 2 horas de leitura ou de pesquisa. Tudo bem? Dessa forma você pode colocar. Você não pode colocar mais do que 6 horas dentro do espaço de observação participativa, ok? Agora, um outro contexto de estágio, né? Logo quando iniciou essa situação de pandemia, liberou para vocês o estágio online. Então, muitos alunos iniciaram esse estágio, começaram a fazer. Depois veio uma resolução do MEC que derrubou isso. Não porque veio do nada, já existia, ela só foi regulamentada e, né, como a Uninter procura sempre fazer tudo de acordo com o MEC para não prejudicar o aluno, então foi retirado essa modalidade de estágio e deu permissão para quem já havia iniciado continuar e concluir. Então, para quem está fazendo essa modalidade, começou a fazer o estágio online, tem um linkzinho, eu fiz uma videoaula anteriormente com todas as orientações. Então, entre em contato comigo, eu mando o link para vocês e vocês vão ter todas as orientações, tá? Então, para quem começou o estágio online, continua. Okay. Estágio atual, estágio híbrido. Ele tem 3 modalidades: presencial, extensão e iniciação científica. Estágio presencial. Então, nós temos 2 modalidades. Uma que serve para os cursos de bacharelado e outro para os cursos de licenciatura. Os cursos de bacharelado, eles vão fazer a modalidade profissional. Por quê? Porque ele pode ser feito dentro de uma empresa. Então, nesse contexto, talvez seja possível fazer realmente presencial.
muitas empresas estão funcionando e aí dá para ser feito dessa forma. Para a licenciatura, é o estágio de ensino, tá? Nesse caso, na nossa região, nós ainda estamos em isolamento social. Então, não é possível fazer presencial, mas você pode fazer ele remotamente. Qual é o primeiro passo? Para esse estágio aqui, você vai utilizar a carta de apresentação. O que vem a ser essa carta de apresentação? É aquele documento que você vai pegar todos os dados da instituição para preencher o seu termo. Então, o primeiro passo, a carta de apresentação, preencheu com os dados, preencheu o termo de compromisso lá dentro do AVA, com todas as informações da instituição onde você vai realizar o estágio, gerou esse termo. Ah, eu vou fazer remotamente. Como que eu faço? Preciso ir na escola? Preciso pegar a assinatura? Não, você pode pegar essa assinatura digital. Então, gerou o termo, envia esse termo para a instituição, colhe a assinatura, eles vão te devolver e aí você dá andamento. Posta lá o termo dentro do AVA para que ele seja aprovado e você possa dar continuidade ao seu estágio. Já o estágio de extensão, ele tem a proposta de você fazer um projeto. Então, vamos imaginar assim, que ele traz uma proximidade do polo de apoio com a comunidade. De que forma que você vai fazer isso? Você pode elaborar um cineclube, uma oficina pedagógica, tem várias possibilidades aí. Então, você vai elaborar como se fosse um cursinho, né? Os alunos que participarem disso, eles terão certificado de horas. Você vai elaborar essa proposta, enviar para o polo. Qual é os dados que vão lá no seu termo de compromisso? São os dados do polo. Portanto, neste contexto aqui, você não precisa da carta de apresentação. Você colhe os dados do polo, preenche o termo, solicita e começa a fazer o seu projeto. Também é a mesma coisa. Entra lá no AVA. Dentro do AVA, no manual, você vai encontrar todas as orientações passo a passo de como fazer esse projeto. Então, o mais importante é vocês entenderem isso. Que o de extensão, muitos alunos perguntaram, eu vou fazer um curso de extensão. Não, você não vai fazer um curso de extensão. Você vai elaborar um curso de extensão e apresentar para os seus colegas de polo, para a comunidade. E isso pode ser feito remotamente. Você pode fazer uma videoaula, por exemplo, como essa, que eu estou fazendo, com um assunto, com uma proposta e apresentar isso. E a sua ficha lá, né, a ficha de presença, você vai colher as informações dos participantes com os dados, com nome, e-mail e também vai colher o print de onde foi feita essa apresentação. Você fez através do YouTube, você fez através de uma videoaula, como que você fez? Como que você apresentou isso no seu polo? Tá? Então, todas essas informações aí você vai colocar lá na sua ficha. Depois a gente fala mais um pouquinho, esmiuçando os detalhes de cada estágio, ok? Dentro da modalidade, né, das modalidades do híbrido, a terceira modalidade é o iniciação científica. O que vem a ser esse estágio? Você tem lá dentro do seu manual alguns temas já pré-definidos, de acordo com o seu curso. Você vai escolher um desses temas e você vai desenvolver uma dissertação, você vai desenvolver um artigo, tá? O termo de compromisso desse estágio, quais são as informações que vão lá dentro do termo de compromisso? As informações da Uninter. Então, percebam que vocês têm 3 termos diferentes com informações diferentes. Vocês têm o termo presencial ou remoto, que vai as informações da instituição a qual você fará o seu estágio. Você tem o de extensão, que as informações são do seu polo de apoio, e o científico, que as informações são do Centro Universitário Uninter, lá de Curitiba, tá? Então, atentem-se a esse detalhe. Vocês vão observar também que dentro do manual do estágio, quando falamos no iniciação científica, ele faz uma correlação com um TCC. Então, o aluno pergunta assim, eu posso utilizar esse estágio como meu TCC? Na verdade, não. Você pode utilizar a ideia, você pode utilizar a proposta e dar continuidade e finalizar como um TCC. Então, você escolheu lá um tema e, de repente, você gostou muito desse tema, você fez o seu embasamento teórico, você gostou dos autores e você quer dar continuidade a esse trabalho
finalizando ele como seu trabalho de conclusão de curso. Tudo bem, aí você pode fazer, tá? Então, é nesse sentido que eles se correlacionam. Você pode utilizar a mesma proposta, o mesmo tema, os mesmos autores que embasaram o seu estágio para dar continuidade e fazer o seu trabalho de conclusão de curso. Uma informação muito importante. Para você que já tinha entregue o seu termo de estágio, você pretendia fazer presencial, fez lá todo o procedimento, entregou, não conseguiu fazer o estágio. Como proceder? Você pode solicitar ao seu polo de apoio que faça a solicitação do indeferimento desse termo e escolher uma das modalidades e começar novamente, tá bom? Eu vou dar uma pincelada no relatório, em como desenvolver esse relatório, lembrando que é importantíssimo que você acesse o AVA e verifique lá o modelinho de cada relatório, porque cada estágio aqui tem peculiaridades, tem contextos diferentes, tem informações diferentes. Então, é bom seguir o passo a passo do seu manual. Se você seguir o seu manual, não tem erro. Você vai conseguir desenvolver o seu estágio com sucesso. A grosso modo, falando de todos, né, os estágios, então você tem lá um modelinho para elaboração. Dentro desse modelo, você tem algumas informações que precisam ser pontuadas. Então, você começa com a introdução, né, o desenvolvimento. Nesse desenvolvimento, você vai fazer uma apresentação da sequência desse estágio, de como ele vai acontecer. E aí tem alguns itens aqui que, principalmente para os alunos que já fizeram ou que conhecem o manual anterior, vão ficar um pouquinho na dúvida. Então, é sobre esses itens que eu vou falar para vocês. Então, lá dentro do seu manual, você vai encontrar, por exemplo, um pedacinho que fala sobre a parte da arte. E aí você fala assim, mas o que vem a ser isso, né? Então, eu tenho alguns itens lá dentro do manual. O item 23, que é a leitura, o item 24, que é a reflexão, e o reconhecimento de arte. Todos esses fazem parte da produção conceitual, que é o agrupamento teórico de todas as atividades do estágio supervisionado. Então, todos esses itens precisam constar em todos os estágios. Como eu disse, existem as peculiaridades de estágio para estágio, da modalidade de estágio que você vai escolher. Porém, na hora de elaborar o seu relatório, basicamente, as informações com relação a esse contexto aqui são as mesmas. Então, é só um direcionamento, né? Para vocês terem uma noção aí de onde vocês estão, para onde vocês vão. Como eu disse, para quem já iniciou o estágio presencial, já entregou documentação, tá com tudo legalzinho aí, pronto, só desenvolver o relatório, beleza, continua, finaliza. Para quem iniciou o estágio online, também a mesma coisa. Se precisar da orientação, acessa o linkzinho que eu vou deixar na descrição. Caso não queira, comecei a fazer, mas eu não vou conseguir porque tive problemas, não dá para continuar, pede o cancelamento do termo, escolhe uma das opções do híbrido e bola para frente. Só para sintetizar, a mesma sequência para todos os estágios, existem peculiaridades de cada um deles que vocês vão olhar no manual. Mas seguindo a sequência, termo de compromisso, lembrando que para cada um deles é um ambiente, então as informações de dentro do termo também são dos ambientes direcionados. Ficha, para cada estágio tem um modelo de ficha, tem a quantidade de horas, a discriminação de cada percentual de horas para cada item. Então, é importantíssimo que vocês acessem esse material lá no AVA, como eu já indiquei, e vejam todas essas informações, ok? E aí, a produção conceitual, que é o nosso relatório de estágio. Dentro dele você vai colocar a sua introdução, você vai fazer o desenvolvimento. Dentro do desenvolvimento você tem alguns itens a seguir, né? Que é o texto teórico relacionando o curso ao seu campo de estágio, a ficha de análise do contexto, a pesquisa de arte, que é a comparação teórica dos dados, das informações que vão embasar esse seu relatório, a descrição reflexiva das ações que você realizou no estágio e o mais importante, gente, para cada um desses itens
tem um roteirinho lá no AVA. Se você seguir o roteiro, é um roteiro com perguntas. Se você responder cada pergunta, por exemplo, tem lá a caracterização do ambiente. Então, ele pergunta lá dentro do roteirinho o que você precisa observar nessa caracterização. A iluminação, a adequação do ambiente. Se você responder todas as perguntas, você vai criando um roteiro e você consegue desenvolver o seu texto tranquilamente. Então, por isso, eu friso sempre a importância de acessar o AVA e verificar, ler o material na íntegra. Ah, com isso você vai conseguir desenvolver o seu estágio? Provavelmente sim. Não vou, eu ainda fiquei com dúvida, tem algumas coisas que são complexas, estou iniciando agora, não consegui entender. Faço o quê? Entro em contato com o polo. Então, entre em contato com o seu polo de apoio e peça maiores orientações. Não dá para esmiuçar todo esse conteúdo numa videoaula, porque fica cansativa, né? E eu mesmo não assistiria. Eu sei disso porque quanto mais extenso, acaba confundindo as informações. Então, o ideal é o quê? Já decidi, já sei qual estágio que eu vou fazer, já enviei o meu termo e agora preciso de maiores orientações. Entre em contato com o polo e a gente vai conversar e eu vou explicar passo a passo do seu estágio, daquele que você vai fazer naquele momento, ok? O mais importante, acredite em você. No final, tudo vai dar certo. Sabe aquela prática que a gente precisa desenvolver todos os dias de acreditar no impossível? Pois é, acreditar no impossível nada mais é do que a sua fé. Então, tenha fé, fique bem e até breve.